Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre mesas proprietárias. Galera, gostaria de trazer um aviso aqui para vocês antes da gente prosseguir. A semana passada nós conversamos um pouco sobre opções com o Gustavo Papetti e avisamos que vamos ter um treinamento aqui dentro sobre opções aqui dentro da FPLM, né? E tínhamos combinado de fazer outra live com o Papete hoje, tá? Mas ele teve alguns imprevistos lá na empresa que ele trabalha, né? Terceiro maior fundo de pensão do Brasil. Ele precisou ficar em algumas reuniões, foi para São Paulo, tal, e não pôde estar presente aqui com a gente. Então, vai rolar mais lives sobre opções, como a gente tinha combinado, tá? Já está certo que quarta-feira que vem vai ter um conteúdo sobre opções, nem que ele grave antes e a gente transmita aqui para vocês, mas vai rolar, tá? Então, tanto treinamento sobre opções quanto mais lives aqui dentro do nosso YouTube sobre o tema vai acontecer sim, belezura? Fechou. Então é o seguinte, pensando em aumentar as possibilidades, né, e as oportunidades de vocês, não vamos falar de opções, mas eu pensei em outro tema aqui para trazer que pode ajudar também a aumentar o leque, né, de possibilidades de ganhos que vocês podem ter com as ferramentas. E um excelente caminho que vem se comprovando, né, ao longo do tempo são as mesas proprietárias. Em especial, as mesas proprietárias dos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas vantagens das mesas proprietárias e, em especial, o motivo de que eu, no meu ponto de vista, né, as mesas proprietárias dos Estados Unidos acabam sendo mais vantajosas, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um material que eu preparei para vocês para a gente conversar sobre esse assunto. E eu vou trazer aqui para vocês 5 pontos que, ao meu ver, são vantajosos para esse assunto. Então, deixa eu só inverter aqui o... Alterar, beleza. E eu já coloco minha tela e vocês já conseguem acompanhar comigo aqui. Estão vendo minha tela aí, né? Só confirmem para mim, por gentileza. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui alguns pontos que eu acho que acaba trazendo vantagens aí para vocês. Primeiro ponto de tudo, né, das vantagens para as mesas proprietárias dos Estados Unidos é o limite de perda, né? Então, assim, o que acontece? Quando vocês começam no mercado financeiro, e assim, eu falo vocês, mas me incluo nisso, né? Quando a gente começa no mercado financeiro, nós entramos naquele pique, né? De aprender sobre tudo e absorver o máximo possível e tudo mais. E na hora de fazer as execuções das coisas, não é tão simples quanto a gente vai e estuda. Chega na hora de ver o que vai acontecer, você se depara com novos desafios. Então, existem desafios que só a prática consegue ensinar a gente. Claro que com as ferramentas da FPLM a gente conseguiu minimizar muito isso, né? Praticamente excluir o que é teoria e o que é prática, porque as ferramentas conseguiram padronizar o nosso dia. Mas erros
técnicos, por exemplo, errar uma definição de ordem oco, você está achando que está no simulador, está na conta real, coisas que às vezes nem tem a ver com a sua leitura, pode acontecer. Então, um primeiro ponto é, às vezes com um erro operacional, caiu a internet, veio uma notícia muito diferente, que às vezes você tem uma técnica boa, mas você não estava preparado para uma notícia, você nunca colocou um stop de perdas na plataforma, aquelas coisas que é do iniciante na profissão. Então, compreender as ferramentas é um passo, e dentro da compreensão de ferramentas, é o que é. É aquilo e pronto, acabou. O mapeamento está bem definido e padronizado. O time de entrada está bem definido e padronizado. Mas fora a ferramenta, pode existir outras variáveis que você precisa cercar. Como eu falei, uma notícia você precisa ter um stop na plataforma, você tem que saber configurar sua ordem, ou que não tem a ver com as ferramentas FPLM, mas faz parte do dia a dia. E isso você vai pegando com a prática, isso você vai pegando conforme você vai avançando na sua profissão. E o que pode acontecer no começo? Você ter perda de bobeira. Às vezes você tem uma perda que você fala, nossa, erro de execução. E para você ficar errando, existe o simulador, só que aquela coisa, né? A gente pede, ó, vai no simulador, vai no simulador. A galera acha que já tá boa e já quer ir para a conta real. Então, assim, existe um meio termo aí entre simulador e conta real, que a gente já vai conversar, que acaba sendo uma boa opção. Então, você começa a levar com mais seriedade, porque muitas vezes muita gente não leva o simulador com seriedade, e ao mesmo tempo consegue ir treinando com um custo barato. Então, o limite de perda devido a erros acaba sendo absorvido dentro de algo estipulado que é uma prova. Então, por exemplo, faz de conta que você, sei lá, começou operar esses dias, aí você coloca um valorzão lá na sua corretora. Só que você acha que você está preparado, só que vem uma notícia muito doida. E aí esse valorzão você não pôs trava, você não pôs nada, nenhum sistema de redundância, né? Nada que se errar aqui, trava aqui e foi embora o dinheiro. Aí você fez médio, tentou salvar tal, evaporou, né? Não era melhor você ter um limite disso? Se você não configurou a plataforma, alguém te para, então, alguma coisa fala assim, não tem como você ir. O melhor jeito, um dos jeitos, e hoje vem se provando cada vez melhor, é você estar dentro de uma mesa proprietária, que você tem regras, você tem uma perda máxima, e o máximo que vai acontecer é você perder uma prova. E, gente, uma prova de mesa proprietária hoje está em torno de $30. A gente vai já colocar os valores aqui. $30 fazendo conversão aí e tal, vai dar uns R$ 180 com taxas e tudo mais. R$ 180 para quem está aprendendo a profissão não é nada. Com R$ 180 você não consegue nem operar direito um contratinho de dólar, um contratinho de índice, né? A corretora no Brasil até te libera lá uns contratinhos com R$ 180, mas vocês sabem que, cara, um pouquinho que vai para frente, um pouquinho que vai para trás, já era, acabou esse 180. Então aí você tem um valor ali que está limitado em um pequeno movimento, enquanto numa prova você tem o mesmo valor limitado num teste. E isso ajuda bastante. Então, primeiro de tudo, você entra sabendo quanto você vai perder, tá? Para mim, esse é o primeiro ponto. Segunda grande vantagem,
existe regra. Para você conseguir passar, você precisa seguir regras. E normalmente essas regras são assim, você tem que operar 15 dias, 8 dias, passar em 30 dias. Então, quando você vê ali, opa, tem regra, eu tenho que fazer em tantos dias, o que você faz? Você faz um mínimo gerenciamento de risco disso. Você faz um mínimo planejamento. Você pega um caderninho e fala, não, peraí, então, vou fazer tantos por dia, tentar buscar esse alvo, e aí, baseado nisso, eu vou tentar passar nessas condições. Coisa que, às vezes, você coloca lá o seu dinheiro na corretora, você não faz esse mesmo planejamento. Porque não tem ninguém te cobrando, não é um teste. É normal, a gente, né, igual aquele trabalho que a professora pedia lá na época da escola, né? Vai valer nota? Então, se não vai valer nota, eu não quero saber. Vai valer nota? Pera aí então. Pera aí que eu vou fazer direito esse negócio aqui. E eu vejo que, às vezes, a gente acaba acostumando. Isso é um hábito errado, mas eu mesmo já me peguei assim, acostumando a mandar dinheiro para minha corretora, para operar dólar, para operar índice. E como é um valor que eu já tinha separado, que esse valor aqui, se perder tudo bem, não vai me fazer falta, eu não dei o mesmo devido carinho e, e atenção para esse valor quanto o dia que eu comprei minha primeira mesa proprietária e falei, não, peraí, eu quero passar, é um teste. Isso vai me certificar se eu sou bom ou se eu sou ruim. Entendeu? Repara que é diferente. Você sai um pouco do hábito e você acaba entrando num senso de cobrança um pouco mais forte. E eu acho que isso ajuda, tá? Então, quando você tem regra para seguir, mérito para cumprir, cara, passou, é mérito seu. Você vai lá, aprovado. Isso é muito bom. Então, acho que a gente consegue trazer mais essa noção de, opa, tô operando certo ou tô operando errado? Porque eu tenho uma regra que eu preciso seguir. Porque se eu não seguir, eu não vou passar. E se eu não seguir, eu não vou conseguir sacar. Meio que você se força a ter mais disciplina. E a gente vê que aqui dentro, imagino que não seja só aqui, né? A maior dificuldade que a gente vê não é a galera entender as ferramentas. As ferramentas, cara, hoje o material ali tá com 10 horas. Se eu acrescentar um negócio ou outro ali, capaz de ir para umas 12 horas. 12 horas você assiste tudo. Entender as ferramentas, a galera entende. Qual que é o desafio do ser humano hoje? Atenção e disciplina. Entender o que está vendo, prestar atenção naquilo que está fazendo e ter disciplina de esperar acontecer, filtrar o melhor cenário, filtrar a melhor oportunidade para aí sim fazer. E quando você tem uma regra para seguir, acho que vira uma chavinha ali, ó, que te traz mais isso. Então, para mim também é um ponto de vantagem. Um terceiro ponto de vantagem é que eu dei uma antecipada nisso aqui, ali no tópico 1, né? Que é você opera com mais seriedade do que o simulador. E ao mesmo tempo, eu sinto uma menor pressão do que na conta real. Então, vou te dar um exemplo. Eu cheguei num nível de contrato de dólar, você tá lá, primeiro você começa com um contratinho, beleza. Aí você aumenta mais um pouco. Cada vez que você vai aumentando os seus contratos, vai te dando um frio na barriga diferente, porque é um novo patamar financeiro que você está fazendo, certo? E aí, chegam num nível ali que você fala, e agora? Vale a pena colocar todo esse risco? Por mais que eu sou experiente, essa quantidade, às vezes, vai ter liquidez? Não precisa ser uma quantidade absurda assim, mas chega numa quantidade, você tem que começar a pensar nisso.
É difícil pessoa física chegar nisso, tá? Nem eu, não tô falando que eu cheguei, não, mas é uma coisa que você tem que pensar. Então, você vai aumentando quantidade e chega num nível, por mais que seja um contrato a mais, a pressão, ela não some. Ela é natural, ela faz parte, igual um atleta. Por mais que o cara se preparou e tudo mais, ele vai ter um friozinho na barriga ali na final. Quanto mais ele se preparou, menos pressão vai ter. Isso é normal. Mais um friozinho na barriga, a não ser que o cara seja um robô, ele vai ter, faz parte. Dentro das mesas proprietárias, eu sinto que, cara, eu consigo arriscar mais, porque eu já sei quanto eu vou perder se eu errar. O máximo que vai acontecer é eu não passar, o máximo que vai acontecer é eu perder essa mesa aqui e ela já está paga. Então, eu posso entrar numa operação, às vezes que eu quero antecipar um pouco mais, ou eu posso entrar numa operação que eu quero alavancar um pouco mais. Por quê? Porque eu já sei o meu risco. E o meu risco não é alto. É o preço que eu paguei para aprovar ela. Então, eu percebi que dentro das mesas eu consegui arriscar mais. Claro, dentro de um cenário, claro, dentro de um contexto, você não vai sair fazendo isso de qualquer jeito, né? Você tem que ter experiência para fazer isso. Mas coisas que eu evitava fazer no dólar, evitava fazer no índice com conta corretora Brasil, em mesas proprietárias americanas eu falo, cara, dá para fazer. Aqui eu vou colocar uma outra perspectiva que está dentro de algo que, se perder, não vai levar todo o meu dinheiro da corretora se eu errar isso aqui. O máximo que acontecer, eu perder essa prova aqui, perder essa mesa aqui, passo em outra, já tenho o meu saque que já pagou, já está de boa, agora o resto aqui é tranquilo. Então eu vejo que dá para fazer isso, dá essa sensação que, ao mesmo tempo, você opera com mais seriedade do que o simulador, então não é algo que te deixa naquele nível de tédio, né? Porque o simulador não vai virar nada. Então você fica meio no tédio, fazendo meio de qualquer jeito ali. Só que ao mesmo tempo, não é aquela pressão da conta real quando você começa a escalar. Quando você põe 2 ou 3 mesas para fazer, ou você passa numa de 250k e quer fazer um valor financeiro maiorzão. Você tem isso mais controlado. Acho que fica mais na rédea, assim, sabe? Fica mais tranquilo para tentar fazer essas coisas. Então, existe esse equilíbrio dentro dessa possibilidade. Um quarto ponto que eu vejo é a questão da alavancagem. Como assim? Dentro do mercado brasileiro, né, quando a gente vai pôr ali, pegar contratos de dólar, de índice, manda o dinheiro para corretor e tudo mais, vai liberar margem e tudo mais, existe um nível de alavancagem. E o que está segurando esse nível de alavancagem é o quanto você tem lá na corretora. Agora, quando você paga para entrar numa mesa, esse risco da alavancagem não é seu, é da mesa. Você consegue contratar mais margem e você tem mais dinheiro para errar do que se você estivesse mandando o seu dinheiro. Como assim, Felipe? Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem uma conta 50k. Existem várias mesas proprietárias americanas. As que a galera, assim, que a gente vê que a galera mais vai é a Apex e a Bullenox. Independente qual seja, nós não temos vínculo com nenhuma delas, tá? A gente passa aqui porque, cara, tá sendo realmente um bom veículo. A galera tá podendo usufruir disso. São as que tem mais adesão da galera e é o que a gente vê a galera sacando. O mais importante é, o pessoal tá ganhando com elas, eles estão pagando direitinho? Estão. Então a gente está falando delas. Se um dia a gente vê, opa,
aconteceu algum pepino lá, mudaram as regras, ficou inviável de operar ali, não pagaram o tal membro, nunca aconteceu. Mas se acontecer, a gente fala, ó, para de usar essa aí, vamos para outra. Então, por enquanto, o que a gente mais vê aqui dentro são essas, a Apex e a BlueNox. Vou dar um exemplo aqui da Apex. O que acontece? Para você ir lá e fazer um teste, tentar passar na prova, custa em torno de $33. Normalmente o preço é uns 150, $125, mas eles sempre estão com promoção. Então assim, às vezes está 80% de desconto, às vezes está 90% de desconto. Então sempre tem promoção lá, eu já considero que um teste lá custa $33. Então faz a conta aí. $33 vezes 5,70, puxando aí pro real, com taxas, aí não vai ser exatamente o dólar ali que a gente vê, talvez tenha um acréscimo tal, IOF não sei das quantas tal, dá uns R$180. Beleza. Você vai pagar R$180 para tentar passar. Então, é um primeiro custo. Normalmente, para você tentar passar, leva-se 30 dias. Então, a prova te fala assim, ó, você tem 30 dias para passar. Certo? Você vai pagar $33. Se você não passar, o que vai acontecer no máximo? É eles cobrarem esses $33 de novo e te dar mais 30 dias. O bom é que faz de conta que você precisa fazer lá $3.000 de lucro. Se você fez 1.500 no primeiro mês, esse lucro fica com você e você só precisa fazer mais $1.500 no próximo mês. Então assim, pagou ali 180, tem 30 dias para tentar, não deu no primeiro mês, continua, passou no segundo. A maioria da galera aqui passa em 30 dias. É difícil quem acaba indo para os próximos. A primeira que eu fiz, se eu não me engano, passei uns 17 dias, 19, algum número assim. Acabou sendo menos de 30. Então, isso é natural. Você vai lá, passou, tal, pagou, foi. Só que acontece, para você aprovou, que você vai transformar essa conta sua na sua performance account, que é a sua conta real. A partir de agora, o que você fazer realmente pode ser seu, não é mais um teste, vai te custar mais uns $125. Não sei se esse valor está atualizado, mas é por aí. Esse valor aqui, você vai pagar uma vez só, normalmente. Tem a opção de pagar por mês ou uma vez só e durar por 10 anos. Então a maioria acaba pegando uma vez, paga uma vez só e pronto. Então no meu caso eu fiz isso. Paguei $33, passei e aí transformei minha conta em conta real com $125 e aí ela fica lá por 10 anos. Depois disso, você não tem mais custo nenhum. Então, por exemplo, não tem mais custo de sinal, então você consegue acessar todos os ativos listados lá dentro da mesa proprietária. Então, Nasdaq, S&P, Dow Jones, ouro, petróleo, moedas, então a ien, dólar canadense, todos os ativos sem custo nenhum. Passou, já era, não tem mais custo. Nem custo de sinal. Isso é mó bom. Por exemplo, às vezes aqui no Brasil a gente tem que ficar esperto, dependendo da parceria que você faz com a corretora, né? Algumas corretoras te dão o profit gratuito, desde que você clique, né? Aí faz de conta que tem um mês ali que você fala, não, esse mês eu não vou clicar, esse mês eu vou estudar. E esquece de dar um clique. Putz, cobrou seu profit lá. Depois você passa na mesa e a sua conta real, já não tem mais isso. O Ninja não cobra nada. O que existiria de custo é o custo do sinal. E aí você já não tem mais custo de sinal. Então você já não se preocupa mais com custo nenhum e essa conta aqui é a sua conta que vai ficar com você. Beleza. Quando você passa aqui, eles te dão de margem para você operar
$2.500, ou seja, $2.500 é o quanto você tem de stop máximo. Você não pode perder mais do que $2.500. Se você perder esses $2.500, aí já era. Você perdeu a sua conta, que duraria 10 anos, já era, perdeu o teste, perdeu tudo. Então, assim, qual o grande segredo para você não perder? Cara, não alavanca. Você pode operar até 10 contratos. Não opera 10 contratos, opera 2, que é dólar. Com 2 contratinhos, você vai fazer mais dinheiro convertendo do que se você estivesse operando o índice ou dólar aqui. Então, o segredo é não perder a conta. Então, você tem lá uma margem de $2.500. E a conta que eu gosto de fazer é essa aqui, ó. Para mim, o que vale a pena na alavancagem é isso aqui, ó. Se você pegar esses $2.500 e trazer para real, vai dar aí aproximadamente 15 mil, vai dar 14 algumas coisas. Então você tem $2.500 para testar, para perder. Você tem ali $2.500 para tentar operar certinho. Então você pagou o teste, pagou a aprovação e essa é a sua margem. Então você gastou, trazendo para reais aqui, você gastou em torno de R$1.000 para poder operar, porque vai dar 125 mais $33, tal. Se esse valor já subir, vai para uns 180. Você convertendo, vai dar em torno de 800, tá? Redondei para 1.000. Então você vai gastar em torno de R$1.000 para ter de margem 15 mil lá. Entendeu o raciocínio? Você paga 1.000, mas você tem 15 para operar. Isso ajuda pra caramba. Se você quiser fazer esse mesmo financeiro aqui no Brasil, coloca lá 15 mil na corretora para operar, digamos, 15 contratos no dólar, que seja R$1.000 por contrato. Você vai ter 15 mil seu lá, que toda hora você vai ficar com medo de perder ele. E aí você vai operar 15 contratos seu, um erro operacional que você pode cometer no começo, esse 15 vai rapidinho, vai fácil. Agora, você pode gastar 1.000 para ter 15 para operar. Aí você fala, Felipe, mas e se eu perder aí? Aí você perdeu, você só perdeu 1.000. E se você perder, seu risco está limitado. Você vai precisar perder 10 contas para isso não valer a pena. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, as mesas proprietárias não valiam a pena. Eu fui um dos últimos. O Fernão já tinha passado em mesa proprietária. O Feijó já tinha sacado de mesa proprietária, que ele saiu puxando isso na frente. Os monitores já tinham tudo com mesa proprietária. E eu falava, não, peraí, tô aqui na minha conta Brasil. Quero ver mais. Quando eu entendi isso, eu falei, peraí. Isso faz sentido. E antes ainda de ter a galera pegando mesas proprietárias aqui dentro da FPLM, quando eu comecei lá em 2019, 2018 ali, já existiam as mesas proprietárias brasileiras. E daquela época eu já vinha com um raciocínio errado que eu tinha lá na época, que assim, por que eu vou ficar pagando um teste se eu posso ir lá e pôr meu dinheiro e operar? Se eu ficar pagando e não passar, mas aí que tá. Por que eu pensava isso em 2019? Porque eu não tinha as ferramentas da FPLM na tela. Meu operacional era ruim. Então aí fazia sentido. Se você tem um operacional ruim, que não é eficiente, aí é ruim mesmo. Aí você vai ficar gastando os 1.000 e não passa. Vai ficar gastando lá os testes e não passa. Vai ficar tentando e não passando. Tentando e não passando, aí beleza. Aí você perdeu
de picado, né? Mas, cara, com as ferramentas hoje está diferente, né? A gente tem tecnologia para passar, manter a conta, fazer um planejamento, esperar melhores regiões para operar. Então a gente tem as maps ali para isso. Você não precisa operar a todo momento, você não precisa sacar o dinheiro da vida em um mês só. Entendeu? Então tudo isso facilita a vida. Então hoje para mim faz muito sentido. Por quê? Passei de primeira. Ah, Felipe, mas é você tá com as ferramentas há trocentos anos, só perde 2019. Não, mas não é só eu não que tá passando rápido. A maioria da galera aqui que pega, estuda bonitinho e tal, passa nesses 30 dias. Não é uma missão, não é um bicho de sete cabeças, não. Você fazer um planejamentinho, buscar frequência e tal, é algo tranquilo. E aí depois você aprova a conta, fechou. Então assim, você tem lá, cara, tenho 2.500 de margem para operar. Ótimo. Na verdade, o que? Se eu perder essa conta, eu perdi o que eu gastei aqui, R$ 1.000. Então, para mim, isso faz muito sentido. Não sei se faz sentido para vocês, mas gostaria que vocês refletissem sobre. Eu acho que ajuda bastante, principalmente na questão de escala. Quando você vai começando a aumentar contrato e tendo que colocar mais dinheiro na sua corretora no Brasil, vai dando um certo. Você vai ter que ir gerenciando isso, conforme você ir crescendo. Mesmo proprietários não vai ter risco de liquidez, por exemplo, porque ele está replicando o seu sinal e te pagando pelo movimento ali. Então eles te pagam com o dinheiro de um monte de gente que não passou. Basicamente é a lógica ali que fecha. Não são todas elas que replicam o sinal original na conta. Eles vão replicar o sinal original mesmo se você comprovar consistência. Então, assim, o ruim da mesa proprietária é quando você não passa. Mas, pô, hoje tá muito legal, tá tranquilo de passar. Cara, é só sentar aqui, ó. Todo dia, cara, você vai pegar no Discord aqui, ó. Vamos carregar aqui, ó. Vamos ver. Bom, tá fazendo updates. Ó, vamos pegar aqui. Comemorações. Ó, passou. Então, ó, dia 30, 3 dias atrás. Dia 22. Dia 11. Então, um por semana aqui tem pelo menos a galera compartilhando. Tem gente que passa e não compartilha, tal. Ó, esse aqui já é saque, não é nem passou. Esse aqui já é sacando. Ó, sacou $2.000. Ó, passou dia 11 também. Esse aqui passou dia 7. Então, não é algo incomum. Né? Você consegue visualizar que a galera tá... É algo ó, da outra semana. Então, assim, pelo menos um por semana a gente vê passando aqui e compartilhando com a gente. Ó, olha esse cara aqui, meu. Esse cara sacou $10.000. Sacou $10.000. Faz a conta. $10.000. Foram 5,70, 57 mil reais. Ele gastou aqui um teste. Aqui tá muito para frente, né? Ele gastou ali R$ 1.000 para conseguir sacar 57 mil. Com dinheiro que ele não precisou pôr na conta dele, na corretora dele. E você não precisa de movimento do mercado, você só precisa comprovar o que? A sua eficiência operacional. Então, eu acho isso muito, muito bom. Ó, mais gente passando, mais gente sacando.
Ó, esse aqui é um saque, ele não colocou quanto, mas tem um saque aqui. Então, não é algo incomum e vamos falar dos saques agora. Então, vamos lá. Peraí, vamos voltar para esse. Saque mínimo. Então, o que acontece? Quando você passa na prova e vira a conta real, não são os primeiros valores que você faz que você já pode sacar. Você tem que fazer uma margem, que essa margem é de mais ou menos, pode colocar aí, mais $3.000. Então, é $3.000 para você aprovar, coloca aí, fazer mais $3.000. Então, se você teve um operacional bom para passar e fazer $3.000 num mês, a lógica é você pegar mais um mês para fazer mais esses $3.000 para servir de colchão. É uma margem que vai ser sua. Esse vai ser seu stop a partir de agora. Esse valor que você tem para operar aqui, ele substitui pelo valor que você mesmo fez agora. Então, o primeiro mês é para passar, o segundo mês é para fazer esse colchão. Depois que você fez esses $3.000 já na conta real, aí você já pode começar a sacar. O que vir daí para frente já pode sacar. Então, o primeiro saque é legal você fazer o quê? De 500. Por que 500? 500 você paga o seu custo já. Então, você gastou ali $180 mais ou menos para entre o teste e aprovar. 500 você já pega aqui, ó, quita isso aqui, pronto, já era. Agora o seu custo está pago. O que você fizer daí para frente é seu, entendeu? Aí você fica a cabeça mais livre ainda. E depois que você fizer esses 500, o ideal é você começar a fazer os saques ali de $2.000 em $2.000, que é o máximo que você pode fazer no começo. Então, cada vez que você chegar em $2.000 a partir do colchão, você vai lá e saca, você vai lá e saca. Aquele membro que eu mostrei para vocês, ele sacou $10.000, já explico como que ele fez isso. Então, a ideia é, no meu ponto de vista, você gasta 1.000. Essa planilhinha aqui é para você explicar matematicamente o racional da alavancagem que eu vejo vantagem. Você gasta 1.000 para você ter uma margem operacional ali de 2.500, que vai dar uns R$15.000, para começar a fazer os saques de em torno de $2.000. Vamos por aqui, ó. Ou seja, quando você sacar $2.000, você vai ter sacado aí em torno de R$12.000. Dá um pouquinho menos, dá uns 11 e um pouco ali. Então, você gastou 1.000 para um planejamento de mais ou menos uns 60 dias, fazer o seu primeiro saque de 2.000. Que leve 90, que leve 6 meses. Você gastou 1.000 para fazer 12 inicialmente, com uma margem de perder no máximo 15 que você tem, que na verdade você vai perder no máximo o que você gastou para fazer. Então, o primeiro saque ali de 2.000, ele, cara, aí você já pagou tudo, você já pode estar mais tranquilo ainda. Esse saque de 2.000 depois do de 500 ainda, viu? Então, você gastou 1.000 para poder, num horizonte não muito longe, fazer ali seu saque de 2.000. Nós temos um membro aqui dentro que ele, antes de entrar no FPLM, ele reprovou 33 mesas proprietárias antes de entrar na FPLM. 33 mesas proprietárias. Você fala, caramba, gastou, hein? Gastou. Só que depois que ele ficou aqui com a gente 1 ano, ele já tinha feito 2 saques de 2.000.
Então, assim, o cara ele gastou 33 anos da FPLM. Quando chegou aqui, ele já tinha feito 2 saques de $2.000. Então, ele já tinha sacado ali $24.000. Então, assim, o cara gastou um montão lá atrás, estava gastando sem um norte. Chegou aqui, opa, começou a fazer os saques, já está pagando essa conta. E até onde eu tinha visto, já estava para sacar mais uma, já ia quitar isso. Então, assim, por mais que você extrapole e erre bastante, com o tempo eu ainda acho que dá para trazer isso. Porque o custo do teste é muito baixo, o custo da aprovação é muito baixo para você ter ali 2.500 para operar e poder sacar 2.000 lá na frente. Você paga tranquilo isso. Praticamente, você pode depois sacar $2.000, pode comprar mais 10 meses se quiser. E nesse período você vai aprendendo, nesse período você vai entendendo qual o melhor operacional, o que você vai mais utilizar e tudo mais, o que você mais curte operar com as ferramentas e tudo mais. Aquele membro que eu falei para vocês que ele sacou $10.000, olha só, para ele sacar $10.000, existe uma regra na mesa proprietária que é, você só pode sacar $10.000 ou mais do que 2.000 depois que você ter sacado 5 vezes $2.000. Então ele teve que solicitar $2.000, aprovou, sacou. Mais 2, sacou. Mais 2, sacou. Mais 2, sacou. Depois que você fizer isso 5 vezes, aí você pode pedir o quanto você quiser, quando você fizer ali. Então, para ele ter sacado ali $10.000 naquele print, ele já tinha sacado 5 vezes de 2 ali anterior. Então, é um membro que já está bem avançado no quesito aproveitar essa oportunidade aí. E ele está com a gente 2 anos, se eu não me engano, tá? Tá, só para vocês entenderem que não é do dia para a noite isso aqui. Tem que estudar, é normal, tá? Mas, cara, tem um horizonte perto aí, isso é importante. Então, é bem possível, não é um negócio muito difícil, não. Quer dizer, é difícil para quem não estuda. Então, o que eu quis dizer é, não é algo impossível, não é um bicho de 7 cabeças. Esforçando, tem gente que consegue aqui dentro tranquilamente. Esse de 10K é o primeiro que a gente viu, ou que pelo menos compartilhou com a gente. Outros saques anteriores de 2 recorrentes a gente já viu bastante aqui dentro. Então se paga tranquilamente. Digamos que ele reprovou umas 7 mesas. Cara, ainda fecha essa conta tranquilo. Tá? E aí você não colocou o seu dinheiro ali da corretora num modo descontrolado, tal. É bem mais fácil de gerenciar. Vamos para o último tópico que eu acho importante. Regulamentação, gente. Isso é importante também. As mesas proprietárias dos Estados Unidos, elas assim, a regulamentação delas está um pouco mais avançada do que no Brasil. Existem mesas proprietárias no Brasil sérias, existem umas que eu conheço desde que eu comecei, estão aí firmes e tudo mais, mas não sei se vocês vão lembrar ali 2021, 22, foi finalzinho de pandemia ali. Cara, pipocou mesa proprietária no Brasil de tudo quanto é lado. Nossa, você via um monte. E o monte desapareceu, sumiu. Já tinha gente que pedia saque e não conseguia, tal. Então, assim, isso é ruim. Tem as que são sérias, igual eu falei. Mas como aconteceu isso, a gente ficou meio assim de focar nisso. E aí lá nos Estados Unidos a regulamentação ela é um pouco mais firme nessa parte. Imagino que em breve no Brasil isso encoste, né, e acompanhe.
mas ainda não está da mesma maneira, tá? Então, a regulamentação traz um pouco mais de segurança para a gente poder mandar um tempo, passar, aprovar e saber que quando a gente for pedir o saque, vai receber mesmo, né? Então, isso ajuda. Não impede, né? Se os caras quiserem fazer alguma coisa, depois eles têm que lidar com a justiça lá dos Estados Unidos, mas pelo menos traz uma segurança a mais para nós que vamos demandar tempo e fazer as coisas certinho ali. E outra coisa é que a alavancagem das mesmas proprietárias brasileiras não é a mesma coisa. Também custa em torno de R$ 1.000, só que você vai ter ali de stop máximo uns 5.000, uns 4. Você não vai ter os mesmos 15. Então você gasta o mesmo tanto para ter uma margem de stop menor. Ou seja, é mais fácil de ser estopado. Entendeu? Belezura, vi que surgiu algumas dúvidas aqui. E aí eu vejo aqui a gente fica aqui para trocar uma ideia no finalzinho. Essa PA é realmente... Peraí, vamos voltar para mim aqui. Essa PA é realmente real ou algo simulado que se remunera? O Fight. Até onde eu... Existem dois modelos, tá? Existe um modelo que realmente é real e existe um modelo que é um negócio simulado que eles meio que te pagam com o lucro de quem reprovou. Só que assim, isso eu não tenho uma para te falar, entendeu? Eu conheci uma pessoa que é dono de mesa proprietária, ele me explicou isso, então estou só replicando o que ele me passou, tá? Então não posso afirmar, eu mesmo não fui atrás de ter certeza disso, mas que eu entendi é que existem dois modelos. Quando o cara vê que você é um trader muito bom, tipo o cara que vai, o Everlay que eu mostrei, o cara já sacou $20.000. Se eu fosse dono de mesa proprietária, eu colocava, cara, eu quero fazer o que esse cara tá. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. Eu quero que fizer, eu vou fazer para mim também. Né? Agora, existe o outro jeito também, que é tanta gente que reprova, tanta gente que não passa, tanta gente que tá operando de um jeito muito doido, que dá para você ter uma margem para você pagar os que solicitam o saque. Mas não posso te confirmar. Isso vem de uma ideia, de uma conversa que eu tive, e aí eu tô só replicando. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Cautela com aquele negócio de passe em um dia. Ah, passe em um dia para aprovação e pronto. Por quê? Nessa de você passar em um dia, você faz o quê? Põe um monte de contrato, e aí você alavanca, aí você erra o lado, já pensou? E aí nessa de errar o lado, o que vai acontecer? Aí você perde a reprova no teste facilmente. Então, esse negócio de aprovar em um dia, eu acho meio que vocês têm que ir com um pouco de cautela com isso, tá? Não vai secão nessa, não, porque tem esse porém aí, e aí pode ser, né, fonte de troca ali, igual eu comentei. Comprou a mesa 25K na App semana passada com a FPLM, passei em 10 dias, seguindo o racional FPLM, mesmo sem ter o sistema na tela. Agora liberaram a conta. Boa, parabéns. Sérgio, vocês orientam o planejamento de risco para alunos que estão realizando o teste na mesa? A gente usa o mesmo gerenciamento de risco que está lá no módulo de gerenciamento de risco. Frequência. Então, o que você pode fazer? Eu tenho que passar em 30 dias. Você pega a sua meta, divide por 30 dias, talvez divide por menos ali, porque vai ter dia que você não vai operar, tal. Põe em 20 dias úteis, né? Vai dar um pouquinho menos, põe 17, assim. Faz baseado nisso. Aí você pega o quanto você tem que fazer por dia, põe a quantidade de contrato na planilhinha ali, para você ter uma base, e faz uma frequência por dia. Melhor caminho que tem.
no curso tem algum modo de tributação? Não temos ainda, mas vamos precisar ter. Vamos atrás disso, que é um problema bom, né? Que nós conseguimos criar. O primeiro ponto era resolver e facilitar para a gente ganhar, né? Então, vamos entender o que nós estamos ali de leitura, tal. As ferramentas da FPM possibilitou para nós traders facilitar o ganho. Primeiro passo, e um passo bem complexo. Não é de hoje que a gente tentou começar a resolver esse desafio. Já é 5 anos nessa empreitada, né? Beleza, conseguimos agora chegar num nível que, cara, tá bem replicável. Agora tem um próximo, um problema bom, né? Que é... Estamos ganhando, e agora? O que eu faço, né? O louco, cheguei nessa parte, o que eu faço agora, né? Igual aquela piadinha lá daquele pessoal que fica no shopping tentando te cadastrar um negócio na linha telefônica. Ah, gostaria de saber não sei o que da linha telefônica, quer cadastrar aqui? Você fala, não, obrigado, não, obrigado. Ah, você quer cadastrar, não sei o que? Aí você fala, não, obrigado. Aí alguém chega na pessoa e fala, não, eu quero cadastrar sim. A pessoa fala, e agora? O que eu faço, né? Como que eu cadastro? Tanta gente recusou, então a gente tá nessa, né? Estamos aí firme para resolver o problema de primeiro passar a ganhar, agora que tem um monte de membro conseguindo ganhar, pô, peraí, vamos para o próximo passo. Como que otimiza isso, tributação e tudo mais? Então, é um próximo passo aí. Comprei 2 mesas, 90%, quebrei uma e passei na outra em um dia. Tem que ficar ligeiro com essas coisas, né? Não sei nem se eu falo isso. Não vou falar, não. Senão vai dar ideia. Mas tem uma galera que meio que burla esse negócio de um dia, e aí faz um Paranauê, e aí perde uma, mas ganha na outra, sabe? E aí não façam isso em casa, tá? Se for passar, passa por mérito, passa certinho. E é a melhor coisa, porque aí você vai estar se enganando. Se você passar na mesa só para aprovar por aprovar, você não está realmente treinando, você não está validando o seu operacional. Você corta um caminho, mas que depois, na hora de chegar na conta real, você não vai poder fazer isso. André, boa noite, Felipe. Os instrutores que mais dominam MA são Delgado e Vinícius. O passo a passo de tudo já temos tudo na matéria? Sim. Que se precisar de que a gente está conversando hoje, tudo que a gente conversou hoje, pessoal, quem é membro aí, vocês conseguem ter esse acesso a todas as informações aqui dentro do grupo. Então, no índice, no Nasdaq de manhã, no ouro à tarde, enfim, que eles estiverem operando, né, no horário de manhã do mercado americano ali, amanhã ou à tarde, de manhã vai estar o Vini e à tarde vai estar o Delgado, que se vocês precisarem desse assunto, perguntar para eles vão saber informar para vocês e auxiliar em cadastro e tudo mais. Inclusive agora no nosso educacional, ali na aba dúvidas, tem muita dúvida que era comum que a gente já conseguiu tabelar e colocar lá para vocês. Então, bastante dúvida comum já está lá no próprio material também. Entendo, mas ainda não sou aluno. Se programe, será muito bem-vindo, Sérgio. Essa parte de gerenciamento de riscos, você só vai conseguir entender com as ferramentas mesmo, porque a gente trabalha com frequência. A gente precisa ter o Hertz para conseguir ter a frequência, para a partir daí poder dividir os alvos. Então, se programe, será uma honra tê-lo como membro no futuro. Fechou. Beleza, galera. Ah, tá. Não, aí sim, Lorival. Aí tá top. Operei com as ferramentas. Na marca apenas alavanquei. Ótimo. Aí, isso, aí beleza. Então sendo assim, sim. Belezura. Fechou então, pessoal. Bom, certamente esses conceitos de hoje podem abrir a mente para vocês, de vocês sobre isso, né? Eu fui meio receoso para ir para esse caminho e hoje eu fico pensando, putz, por que eu não fui antes? Então abre bastante oportunidades e, cara, ter as vantagens
das mesas proprietárias, horários, poder operar em tudo quanto é horário, tudo quanto é dia, poder sacar em dólar. Dólar subiu, meu saque está atrelado em dólar. São vantagens que você olha ali e fala, vale a pena, beleza? Como eu falei, nós não temos vínculos com nenhuma, mas recomendo fortemente quem já é membro do FPLM a considerar, a pensar sobre esse caminho, porque é um caminho que vem sendo efetivo por todas essas vantagens que eu passei para vocês. Belezura? Fechou então, quarta que vem, sim, teremos então uma conversa com o Papete sobre opções. Ele vai trazer um conteúdo aqui para vocês. Vamos ter um treinamento sobre opções, que acaba sendo mais uma vertente de mais possibilidades para vocês fazerem mais financeiro ainda, né? Mais oportunidades com as ferramentas, saindo ali só do arroz, feijão, dólar e índice, para expandindo as possibilidades de vocês e também expandindo não só dólar e índice, mas expandindo Nasdaq e tal. Com opções, vocês não precisam ficar na frente da tela toda hora. Você monta uma estrutura lá, e olha daqui 3 dias. E então isso pode otimizar o tempo de vocês. A gente vai trazer 3 estilos de operações com opções semana que vem. E futuramente vamos ter o treinamento, não temos data ainda, mas certamente teremos o treinamento de opções para vocês também. Belezura? Então vou encerrando aqui. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Fui.